Então, eu já sei por onde é que eu vou, porque meu livro tá em inglês. Então, toma sua respiração profunda aí. Acho que a gente pode fazer hoje também, além de olhar a carta, achei legal, uma das pessoas fez uma pergunta, né? Ela fez uma pergunta. Aí a gente pode olhar como é que a gente pode pegar essa pergunta de uma pessoa e explicar o deck, o arcano, a partir da pergunta da pessoa. Então, é uma possibilidade, um exercício para essa noite também, tá, gente? Então, se você deseja ver, assim, quer fazer uma pergunta, não, uma coisa muito profunda, assim, muito extensa, uma coisa da vida determinante, mas alguma coisa que você tá aí te inquietando, então pergunte, tá? Mas por enquanto eu vou tirar essa pro coletivo. É tão delicado, gente, essas cartas são fininhas, delicadas. Eu tenho muito carinho com esse deck, mas eu gosto dele mais pra mim mesmo, pra minhas leituras, porque ele é muito, muito, muito fadas e elfos. Uau! Agora eu posso abaixar o suporte. E agora vocês vão ver, desse deck é uma das cartas, ela veio até combinando com a pedra ali, ó, tá vendo? Gente, essa é uma das cartas da lua mais expressivas que eu já vi. Olha só pra isso. Eu vou pegar aqui minha canetinha, porque essa daqui requer um estudo mesmo. Vou aproximar o máximo aqui que eu posso. Olha só, a carta da lua. Você vê aí como se fosse a própria Hecate, a deusa do mundo aí avernal, né? Da noite, a lua, né? As fases da lua, ela transitando aí, né? Então, olha só, a riqueza. Ó, vou começar por aqui. Eu vou começar pelo que tem nos pés dela, aos pés dela. Você tem vários cogumelos, né? Então, os cogumelos, eles têm a ver, tem até um gnomozinho aqui, mas vários cogumelos como se fossem iluminados, né? Porque a lua também é uma carta transcendental. A lua é uma carta de transpessoal, vamos dizer assim, né? São os grandes arquétipos. Então, ela tem a ver também com a questão da expansão da consciência, mas bad trip, a gente chama, né? Quando você usa aqui, ela usa os cogumelos e às vezes podem servir para poder ampliar a sua consciência e trazer insights sobre a sua vida, como qualquer substância enteógena, né? Então, ela pode trazer uma visão mais expansiva da sua vida, uma visão mais profunda, mais ampla. Você tem insights sobre aquilo que você não teria no estado comum de consciência. E isso pode ser muito bom mesmo, muito bom, porque depende muito da pessoa que está consumindo, da quantidade, do hábito de se consumir essas substâncias para enteógenas, né? Ou seja, entrar em contato com Deus dentro de você, com a divindade dentro de você. No entanto, se você passa um pouquinho da dose, passou um pouquinho, se entregou demais, você pode entrar numa viagem ruim. Você pode entrar em contato com um material que, primeiro, nem sempre está no nível tão profundo, que por isso que você não se lembrava dele, não tinha contato, porque talvez você não tinha ou não tem o preparo, a maturidade para poder lidar com essas informações. Então, isso pode gerar um estado de confusão, meio parecido com a loucura, porque a lua é uma carta de loucura também, sabe? Então, assim, pode ter a ver com isso. Então, você passou da dosagem, está falando da lua, assim, você entra nesse estado de meio que de limbo. A lua é meio que um limbo, você está no limbo, não é um ponto de chegada, é um estado. Vou deixar aqui registrada, viu, Jane? Vou deixar aqui registrada a sua pergunta. Eita, pergunta divinatória. Tá, mas a gente vai olhar um pouquinho isso aí, tá? Vamos ver outras perguntas que vão chegando, porque aí eu vou escolher uma delas, tá? Ver a que tem mais de acordo aqui com a lua. Então, assim, a gente tá aí numa noite, numa lua minguante. Uma mulher,
olha só como está essa mulher. Ela está com uma máscara nas mãos, conversando com a máscara, ela também está mascarada. E aqui ela tem como se fosse um tipo de fantoche. Então, por um lado, a gente tem esse estado de entorpecimento, de expansão, que você está pisando. Eu não sei quem já consumiu substâncias enteógenas e sabe um pouco do que eu estou falando. Você tem a impressão de que você está pisando no universo paralelo, sabe? Você não sabe se exatamente aquilo que está se passando é real, se parece um sonho, ou se você realmente morreu e está ali no outro plano já. Porque às vezes a experiência de expansão de consciência é muito intensa. Então a lua, aí você vê essa mulher transitando no meio desses cogumelos, nessa floresta. Olhe essa floresta. Você tem as árvores insinuando corpos. São árvores ou são corpos de pessoas dançando? São árvores dançantes ou são pessoas se insinuando? Então, essa é a atmosfera da lua. Parecem bailarinos, pessoas assim, tentando se desatar da terra. Então, à luz da lua, essa máscara que ela usa, esse fantoche que ela tá, é como se dissesse assim: à luz da lua, nada é aquilo que é. As coisas aparentam ser. As coisas aparentam ser, porque a gente está lidando aí com outro tipo de código, um outro tipo de universo, que é o universo inconsciente. É o universo transpessoal, lunático. Isso mesmo, quando a gente diz que a pessoa é lunática. A pessoa é lunática é como se ela vivesse num universo paralelo, ela é de fases, ela tem assim, parece que ela é meio louca. Quando você fala lunática, a pessoa é meio lunática, é um lunático, a gente fala que a pessoa é louca mesmo, né? Porque a gente não é imprevisível, a gente não sabe com que está lidando. E essa é a lua, são as fases, né? Então, mas no momento em que a gente reconhece que é a lua que está passando, que são fases da lua, né? Que a vida ela tem muito desses aspectos. As mulheres, né? O próprio Freud dizia que a grande frustração da vida dele, todos os estudos que Freud teve durante a vida, né? Dedicada à psiquiatria, ele disse assim: eu tenho uma frustração, que é não ter entendido as mulheres. Freud, pode agora a gente fazer descanso em paz, porque a lua é muito feminino, as fases do feminino, os ciclos, né? As mulheres parem de acordo com a fase em que a lua, o ciclo da gestação. A pessoa fala: mas por que conta semanas, não fala mês? Porque são semanas mesmo, não são meses, né? Freud usava, mas ele usava, no início ele usava por causa da timidez dele, depois ele começou a usar como um tipo, ele era muito tímido, depois viciou, né? Um tipo de estimulante mesmo. Freud era bem introvertido, muito introvertido, então acho que a cocaína dava, né, assim, uma certa segurança para ele, assim, né, no agir, no atuar, uma força, assim, que ele... Então, assim, é isso que faz também as substâncias, né? A pessoa, ela sente que ela é aquilo, mas na verdade não é, aquilo é passageiro. Aquilo é só uma passagem. Então, quando a lua aparece, quando a lua está transitando na nossa vida, ela está dizendo assim: olha, fique atento, porque aqui agora o seu inconsciente é que tem voz nesse momento. Então, agora estão emergindo imagens que podem ter relação com o seu passado, ou vidas passadas até, ou passado infância, um passado mais assim, das primeiras experiências da gente na vida que nos marcaram, e experiências que podem ter gerado um estado de medo, de ansiedade, de confusão. Então não estão tão claras. Então quando aparece essa carta da lua, é a hora da gente olhar para essas imagens no inconsciente. Até mesmo ao romantismo, a boemia, a todas essas festividades, rituais que se faz à luz da lua. Porque a lua ela tem uma atmosfera mágica. Então, essa é uma outra palavra para a lua: magia. Magia. Então, essa magia, ela pode ser no sentido positivo, de que nos coloca nesse estado expandido, mas também ela pode ser uma magia
de confusão mesmo, de não ver com clareza as coisas, de confundir a realidade externa com a nossa realidade subjetiva. Então é muito importante, essa é uma das cartas mais complexas de serem entendidas, de serem interpretadas quando aparece uma leitura, porque tanto ela pode, mas normalmente ela está falando de uma coisa que não está muito clara, existe um estado assim meio nebuloso, como a própria luz da lua, gente. A gente não costuma dizer assim para algumas pessoas, olha, você está num estado meio de confusão à noite, está cansado, recebeu notícia, tem uma situação que você quer resolver. É que a gente fala, dorme, vai, tenta relaxar, tira uma soneca de noite, amanhã é outro dia, amanhã você vai ter clareza, porque amanhã chega o sol. E ainda tem o lado escuro da lua, escuro pra gente, foi bem colocado, Menake, escuro pra gente. Aqui, né? Então a gente tá vendo o lado escuro, mas ela é cheia, ela é inteira. Mas quando a gente vê uma parte só, né? E o que a gente vê dentro da lua? Yasima, quem nunca fica olhando para a lua e vendo as imagens da lua? Eu fico olhando para a lua, eu vejo, quando falam de São Jorge, o dragão, quando eu fico olhando aquelas imagens, aquelas sombras ali na lua, do reflexo, né? Das cavidades, das crateras e tudo, que formam imagens com a luz refletida, fantásticas. E por falar nisso, me veio uma outra coisa também, que é muito importante nessa coisa da lua, né? Que é o refletir. A lua, ela não tem luz própria. Então, ela é um reflexo. Ela é um reflexo. Ela reflete, ela absorve a luz do sol e reflete. Então, também pode ter a ver com as nossas projeções. Então, às vezes, a realidade de uma situação, a gente está vendo as coisas, a gente acha que é aquilo. E, na verdade, é uma projeção de imagens que fazem parte da nossa história de vida. A gente fala assim, pegou um gatilho. É um gatilho. Tem situações que mexem com o gatilho. E, muitas vezes, o autoconhecimento, quando essa carta aparece, às vezes ela nos convida para o autoconhecimento, para fazer uma terapia, uma autoexploração profunda, às vezes até investigar vidas passadas, olhar para a sua relação com a sua mãe. Então, assim, o autoconhecimento é que vai nos ajudar a perceber as nossas projeções, o quanto que da nossa realidade, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa vida como um todo, o quanto daquilo que a gente considera realidade, não é mais que uma projeção. Algo que a gente está projetando e vê aquela imagem refletida, volta para a gente do jeito que a gente está projetando. Então é muito importante, né? O autoconhecimento nos ajuda muito nesse processo de perceber o que é projeção da nossa história de vida, naquela situação, que às vezes a gente sofre com a situação, sofre, ou fica eufórico com a situação, porque a gente está vendo somente uma projeção, um reflexo de algo que estava dentro de mim, que eu gostaria que fosse assim, mas só eu estou vendo daquela forma. Então é uma carta bem interessante. Também tem uma outra coisa, a luz do sol demora 8 minutos para chegar na Terra. De uma certa forma, estamos sempre olhando para o passado. Que bacana essa colocação. Muito, muito boa isso. E a Lua fala disso do passado, né? Acho que a Lua tem muito a ver, com a casa 4, para quem conhece a astrologia, com a casa 4, e tem a ver também com a casa 12, né? Com a casa 12 aí, com o passado, as coisas kármicas e tudo isso, né? Mas também a casa 4, a casa, das origens, das raízes, da mãe. Então a pergunta seria, o que na sua vida hoje... E não adianta querer nesse momento que as coisas fiquem claras, tá? Eu tô querendo uma clareza, eu tô querendo uma visão, uma definição de uma situação. E aparece a lua, não tem definição naquele momento. Não tem como definir nada naquele momento, porque nada está claro. E preciso respeitar isso. É preciso respeitar, deixar a lua passar. E vai buscando se conectar com a sua intuição.
Esse é o momento de você ter um contato. Por que se faziam tantos rituais de lua cheia, né? As feiticeiras, as bruxas, os magos, as ordens secretas, tantos rituais de lua cheia, né? Eu respeito, alguns chamam a avó lua. Eu respeito aquilo que eu não posso controlar, então eu preciso me conectar com outras esferas, abrir meus canais para a intuição. Então a carta da lua também fala disso, né? Se conecte com o seu feminino, aproveite esse momento para realizar assim os seus próprios rituais também, seus mergulhos, suas meditações, suas limpezas, suas purificações, né? Cada fase da lua vai trazer um tipo de ritual diferente. A lua minguante é um ritual de eliminação, a lua nova, a lua crescente, aquilo que você quer que cresça na sua vida, que traga, tem outro tipo de ritual. A lua cheia é o cume já, né? A explosão daquilo, né? Aquela energia que está ali, pá, prestes a ser liberada, né? Não tem como mais, não tem mais teto, né? É o cume que chega. Então, assim, respondeu a moça de processo contra o banco. Vamos responder. De certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. Mas vamos tirar uma carta para ela. Vamos tirar a carta para ela, porque, de certa forma, eu pensei, se a gente fosse ler essa carta da lua, pensando nessa moça que falou do processo contra o banco, será que ela tem condições, né, de estar tendo um ganho positivo, ser favorável a ela, esse processo, e aparecesse a carta da lua, o que a gente diria? Olha, não tem nada claro agora não, tem muito mais, como se diz, o buraco é mais embaixo. Tem muita coisa aí, tem muitas situações, tem muitas coisas ainda a serem decididas, ainda tem informações que estão sendo coletadas, tem muito material aí que está difuso, que está espalhado, está disperso, né? Tem pessoas, tem altos e baixos, então seria isso, mas eu vou tirar uma carta para ela. Mas é uma carta, essa carta aqui, eu acho linda. E ainda tem uma luzinha ali, né? Como se tivesse, ela parece que tá meio assim, enfeitiçada, né? E ali tem uma luazinha vivendo um teatro. Aí tem uma luzinha aqui de uma fadinha dizendo, você vai, atravesse, continue seguindo, né? Se oriente pela sua intuição enquanto você estiver atravessando essa escuridão, essa confusão. Confie na sua intuição. Vamos tirar uma carta